Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você esteja conosco aí até o final para ouvir essa palavra, porque eu creio que Deus tem uma bênção. A Bíblia diz: onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome santo de Jesus, ele se faz presente. E antes de eu iniciar a palavra, eu quero ministrar uma oração, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus a unção, em o nome de Jesus. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho pedir que o Teu Santo Espírito venha trazer a Tua Santa Palavra, venha nos usar poderosamente. E que esta palavra, Senhor, seja como espada, como fogo, como martelo, porque a Tua Palavra tem todo o poder. Meu Deus querido, que vidas sejam alcançadas, fortalecidas, alimentadas pela palavra e, acima de tudo, salva para a Tua glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Os meus irmãos estão se achegando aí. Estamos aqui diretamente da nossa igreja da Vila Ré e eu vim aqui fazer uma oração, resolver algumas questões e aproveitar e trazer uma palavra de Deus para você. Deus seja louvado. Irmãos, vai se preparando aí porque a bênção é grande, viu? A bênção é tremenda. Boa noite, minha irmã Vera Lúcia. Louvado seja Deus, Deus te abençoe, filha. Minha irmã Josiane Rodrigues aí também, Deus te abençoe, sempre conosco. A minha irmã Maria Costa, Deus seja louvado. Minha amada esposa também sintonizada. Meu amigo e irmão Marcos está aí também com a gente. Minha irmã Áurea, minha irmã Maria Márcia. Meus irmãos se achegando aí, meu irmão Genildo. Deus seja louvado. Irmãos, eu já quero ir para a palavra. Eu quero trazer um entendimento que o Senhor colocou no meu coração. Então vamos lá para a palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Eu quero compartilhar mais algumas coisas com vocês. Que diz assim, ó. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Tem muitas pessoas que procuram ser sábias, inteligentes, por isso que eles vão fazer faculdades, por isso que vão estudar, vão fazer cursos. Tem muitas pessoas capacitadas em certa área de atuação, e é muito importante a pessoa ter esse tipo de sabedoria. Mas a sabedoria maior é a inteligência espiritual. A palavra de Deus diz que Deus criou a terra, Deus firmou os fundamentos dela, e com a inteligência ele firmou os céus, criou os céus. Para Deus fazer esse mundo, irmãos, só uma pessoa muito inteligente para fazer o que Deus fez. E Deus não teve pressa para fazer. Deus fez em 6 dias. Quando a pessoa tem uma inteligência espiritual que vem só de Deus, vem através do Espírito Santo, ela não se apressa. Porque a Bíblia diz que quem crê não se apressa. O Senhor Deus começou dizendo, haja luz, e houve luz. E as coisas foram acontecendo. Aí ele descansou, no segundo dia ele foi lá e também profetizou a sua palavra. E a palavra foi se cumprindo. Quando a pessoa tem uma inteligência espiritual, ela não deixa a ansiedade tomar conta do coração dela. O Senhor Deus poderia fazer tudo em um dia só. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele quer nos mostrar que a gente não precisa ficar inquieto, ansioso. E tem muita gente ansiosa e inquieta, está te faltando inteligência espiritual. E a inteligência espiritual vem pela revelação da palavra do Espírito Santo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Em relação à ansiedade, a Bíblia diz que nós não devemos andar inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com toda oração e súplicas, com ação de graças. E a Bíblia diz ainda mais, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações.
Então nós precisamos ter inteligência espiritual para andar neste mundo, pessoal. Porque nós também somos seres espirituais e precisamos entender a dimensão do Espírito. Então a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, precisamos ter comunhão com a palavra para entender as coisas espirituais. Como eu estava dizendo por esses dias, tem muitas pessoas inteligentes, sábias naquilo que faz. Mas muitas das vezes ela sofre um tipo de opressão na vida dela e ela não entende por quê. Por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja sábia, ela não entende. Aí vai acontecer o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, que a opressão faz endoidecer até o sábio. A pessoa pode ser a mais inteligente no mundo, mas quando o diabo começa a oprimir a pessoa, esta pessoa às vezes até endoidece e fica louca, por mais inteligente que ela seja. E se ela não tiver inteligência espiritual, ela não vai saber agir ou confrontar essa situação. Por isso que é importante ter essa inteligência espiritual que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre prego e falo, olha, ouça a palavra, leia a Bíblia, tenha conhecimento das Escrituras, mas não a letra. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Leia a Bíblia todos os dias. Ah, pastor, eu não gosto de ler, então você não vai ter inteligência espiritual. Quando surgir certas situações espirituais, no sentido malignos, que o diabo, os demônios, eles são seres espirituais, se você não tiver o entendimento espiritual, você vai sofrer. A Bíblia diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É necessário a gente aprender das Escrituras para entender a palavra de Deus. Porque quando a pessoa tem inteligência espiritual, ela consegue discernir os espíritos. Ela percebe na dimensão espiritual se é um demônio, se é a pessoa mesmo, ou se é Deus que está por detrás daquela situação. Por exemplo, uma profecia. Quando a pessoa solta uma profecia, ela sabe se aquilo é da carne, se aquilo é do homem, se aquilo é de Satanás. Ela sabe discernir, porque ela tem uma inteligência que vem de Deus, irmãos. Mas uma vez, tem que ser uma pessoa muito sábia para fazer o que Deus fez neste mundo. E quem não quer essa inteligência? Eu quero, irmãos, essa inteligência de Deus, que pela palavra Ele criou todas as coisas. Eu quero essa inteligência espiritual para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, para o meu dia a dia. Eu desejo essa inteligência espiritual. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele soube que aquela igreja, de Colossos estava prosperando, frutificando, ele ficou tão feliz, ele até orou, falou, eu estou orando por vocês sem cessar, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, de sabedoria, de inteligência espiritual. Irmãos, coloque no seu coração a partir de hoje, se dedique à leitura, se dedique às Escrituras, tenha inteligência espiritual, porque senão você vai agir mais com a razão. E não fique preocupado. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Fica tranquilo, leia a Bíblia com o coração aberto. O Espírito Santo vai te ensinar. Quando você precisar agir em alguma situação, o Espírito Santo vai te lembrar das Escrituras, da palavra. Ele vai te lembrar, porque a Bíblia diz que Ele nos faz lembrar de todas as coisas. É importante a inteligência espiritual. Olha que eu vou te mostrar aqui no Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, o versículo é 98. Eu vou ler para vocês que é muito profundo. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Diz assim, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha que coisa linda. O salmista está dizendo, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos. Quando você tem os mandamentos de Deus, quando você tem a palavra de Deus, você se torna mais sábio do que o seu adversário, do que Satanás, do que os demônios, do que os espíritos malignos. Nós precisamos
desses mandamentos, da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter sempre conosco, como ele diz aqui no finalzinho, pois estão sempre comigo. Irmãos, os mandamentos estavam com ele. E a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus, ela é viva. Então ele está dizendo, eu tenho mais entendimento que os meus inimigos. O Senhor me faz mais sábio do que os meus inimigos. Porque ele tinha inteligência espiritual. Ele não agia na razão. No versículo 97, ele chega a dizer assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Quando a pessoa tem inteligência espiritual, ela vai saber conversar com as pessoas, ela vai ter inteligência para ganhar uma alma, multidão, uma pessoa só, ela vai saber quando falar, quando não falar, quando negociar, quando não. Inteligência espiritual ajuda muito. Quando é para perdoar, quando é para orar, interceder. A inteligência espiritual nos faz mais sábio que Satanás. Porque o anjo foi criado por Deus, é criação de Deus, é criatura de Deus. Por mais que Satanás seja um anjo, e os anjos foram criados superiores aos homens, mas quando nós temos a palavra de Deus, Deus nos faz mais sábio que Satanás, mais sábio do que os demônios, que são invisíveis. A gente não consegue vê-los. Mas a palavra de Deus vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria para lidar com a situação. Por isso que lá em Efésios 6,12, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os demônios. Quando a pessoa tem inteligência espiritual, ela sabe lidar com essa situação. Ela vai saber lidar com as pessoas. Irmãos, ela vai saber entrar e vai saber sair, porque ela é uma pessoa inteligente. Deus deu para ela essa inteligência. E eu quero essa inteligência, irmãos. Irmãos, coloque no seu coração, só uma pessoa toda poderosa como nosso Deus, irmãos, para criar o que ele criou, para fazer o que ele fez, irmãos. E as pessoas estão desprezando essa inteligência que só Deus tem. Na palavra de Deus, irmãos. As escrituras estão aí. E muitos deixam fechado, irmãos. Não vai buscar. Isso aqui são diamantes, são pérolas. O diabo não quer que as pessoas conheçam o que está escrito aqui. O diabo não quer que as pessoas leiam isso aqui. E as pessoas que não fazem isso são limitadas. Vão ficar limitadas espiritualmente. Vão ficar nanicas na fé. Não vão crescer. E Deus quer que a gente cresça. Em nome de Jesus. Porque aí vai até entender, pessoal. A pessoa vai entender as coisas espirituais em relação à obra de Deus, em relação à família, em relação a muitas coisas. Olha que eu vou te mostrar, você conhece. Olha a importância da inteligência espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Para não ficar na minha palavra, a maioria conhece. Mas eu não vou me prender no texto, tá? Só para você entender a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui nós estamos vendo um relato que quando o apóstolo Paulo saía para orar, saía para buscar a Deus, o diabo usava uma jovem, que era até um espírito de adivinhação, diz a palavra de Deus, para perseguir Paulo, perturbar Paulo. E ela fez isso por muitos dias. Até que um dia Paulo, perturbado, ele se voltou contra aquela pessoa e falou assim: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele se voltou contra a pessoa, não a jovem, mas do espírito maligno. Inteligência espiritual. A pessoa que tem essa inteligência, ela sabe quem está agindo na vida das pessoas. Porque aqui o apóstolo Paulo percebeu: isso está me perturbando, isso está tirando a minha paz.
E o diabo estava usando aquela jovem para perturbá-lo. Então ele, com aquela inteligência que Deus deu, por que ele sabia que era um demônio? Por que ele tinha essa inteligência espiritual? Lembrando que a fé vem pelo ouvir, eu vi pela palavra de Deus. Quando ouço a palavra, entendo, eu tenho inteligência espiritual. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Isso é inteligência espiritual. Quando a pessoa tem essa inteligência, ela não vai brigar com a pessoa, não vai discutir com a pessoa. Claro que tem casos que é a pessoa, o jeito da pessoa, mas eu estou falando no sentido de perturbar. Quando perturba, não estou falando de personalidade não, quando a pessoa é usada para perturbar, a pessoa sabe. Isso não é normal. Não é possível. Então aí você tem que usar o nome de Jesus para expulsar o mal. Você precisa crescer no entendimento, prosseguir em crescer espiritualmente, para você discernir as coisas espirituais. Você se lembra lá em Salmo 119, versículo 98? O salmista disse: pelos teus mandamentos, o Senhor me faz mais sábios do que os meus inimigos. Quanto mais mandamento de Deus, quer dizer, quanto mais palavra você ter de Deus, quanto mais você saber das Escrituras, mais sábio você será, mais inteligente você será, mais do que o inimigo. O inimigo que a gente não vê, o inimigo que é invisível. Mas você vai saber se ele está ali, se ele está lá, se ele está em alguém. Você vai perceber até no ambiente pela inteligência espiritual, que está lá em Colossenses 1:9. Busca essa inteligência. Deus quer dar para você, Deus quer dar para mim também. Mas a gente precisa renunciar a um tempo. A gente tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para ouvir a Deus. Não tem tempo para buscar na palavra. Às vezes passamos horas e horas em frente de uma TV, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Mas por que não tira um tempo para Deus? Ler as Escrituras, se fortalecer espiritualmente. Porque, irmãos, o inimigo não quer que as pessoas conheçam a verdade. Porque o povo só por falta de conhecimento, é destruído por falta de conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não tem inteligência espiritual. Se ela não conhece a palavra, não tem entendimento da palavra. Mas quando você está com o coração aberto e busca a palavra, ouve a palavra com o coração aberto, você vai crescer. Você vai ser mais inteligente que Satanás, irmãos. Até mesmo em relação a ciladas, até mesmo em relação a tantas outras coisas. Em nome de Jesus, não seja preguiçoso espiritual. Não seja como muitos alunos de escola, o professor está lá ensinando, e a aula, ele está lá conversando, não presta atenção, mas o dia da prova vem, eu quero ver. Aí quando o professor anuncia a prova, pronto. Por que tem que ficar desesperado? Nossa, vai ter prova, e agora? Meu Deus do céu. Porque tem prova que é surpresa. O professor não avisa, não. Mas a pessoa que se dedicou ao estudo, que prestou atenção, ela está tranquila, enquanto os demais estão tudo apavorados, não sabem o que fazer. Presta atenção no que Deus está falando. Em nome de Jesus. Tem 7.000 aí que Deus levantou, irmãos. Elias achava que era só ele, mas tinha 7.000. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Mas acima de tudo, busca as Escrituras. Cresça espiritualmente. Deus não quer que você seja um nanico na fé. Deus quer que você seja um adulto na fé. Que você cresça, pare. E quando a pessoa cresce, preste atenção no que eu vou falar. Ela vai parar de ficar mendigando espiritualmente, pessoal. Porque ela está aprendendo diretamente de Deus. Não que é errado buscar ajuda, não é isso que eu estou falando, não. Mas a pessoa tem uma vida própria, em o nome de Jesus. Mas tem que abrir mão do seu tempinho tão precioso. Quem não quer essa inteligência daquele que é o Todo-Poderoso? Irmãos, o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Em outra passagem ele diz: eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Você sabe o que é isto? Isso é inteligência espiritual. O que Jesus está querendo dizer? Está mostrando para nós a importância de ter comunhão com o Espírito Santo, de ter comunhão com Deus, com a palavra. Nosso Deus é o Todo-Poderoso.
Mas, se você não fizer isso, você vai ser o maior prejudicado. Você não vai saber o que fazer quando vier o problema. Quando o diabo estiver usando alguém, como estava usando essa mulher. Aí você vai bater boca, você vai discutir, você vai querer sair no tapa, você vai agir com violência, você vai ficar xingando, você vai tirar pedra, você vai julgar, você vai criticar. Porque você não tem inteligência espiritual. Se eu fizer isso também, eu não estou tendo inteligência espiritual. Eu estou agindo como os homens do mundo, como as pessoas do mundo. Não tem diferença nenhuma. Por mais que eu aceitei Cristo, se eu tiver uma atitude dessa, eu estou agindo como mero homem, como disse o apóstolo Paulo. Estou agindo na carne. Eu aceitei Cristo, mas não renova a minha mente. Aí eu me conformo com o mundo, com as coisas do mundo. Eu acho que é desse jeito. E a Bíblia diz que nós devemos transformar nossa mente. Se não transformar a mente, por mais que a pessoa nasceu de novo, aceitou a Cristo, vai ter uma mente mundana. Irmão, isso é muito sério. A gente precisa renovar nossa mente pela palavra. Colocar a palavra de Deus na nossa mente. Através da leitura. Isso é através da leitura, irmãos. Aí vai descer no espírito. A sua mente vai sendo renovada. Você não vai se conformar mais com o mundo, mas você vai experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É isso. E eu vou finalizar aqui, Jeremias capítulo 3, versículo 15, hein? Meu Deus, vamos lá. Jeremias 3,15. Diz assim a palavra de Deus. Pastor, que tem a ver essa palavra com a mensagem? Então vamos lá. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu vou ler novamente. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não, ele falhou. E pecou feio. Ele pecou feio. Nem Saul pecou como ele. Mas sabe a diferença dele em relação a Saul? Que ele não ficava inventando desculpa. Ele reconhecia, eu pequei, então somente pequei. Eu não sou digno. Ele se arrependia do que ele fazia. Ele sabia que às vezes era fraco. Irmãos, mas ele encontrou a misericórdia, porque Deus gosta de um coração sincero. Aqui ele está falando aqui, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Tem pastores que não é segundo o coração de Deus. É segundo o coração deles. Que só pensam neles. Só querem arrancar a lã das ovelhas. Tratam as ovelhas com brutalidade, com dureza. Leia lá Ezequiel 34. Tem outras passagens aqui que Jeremias também cita isso. Não estão preocupados com almas. Deus está querendo pastores segundo o coração dele. E graças a Deus, irmãos, eu conheço muitos homens de Deus. Eu fico feliz por isso. Conheço muitos. Mas tem outros que a gente sabe que não é segundo o coração de Deus. Às vezes é um mercenário. A Bíblia diz que quando o mercenário vira o lobo, ele deixa as ovelhas e vai embora. Vai embora, abandona as ovelhas. Não está preocupado com as ovelhas. É coisa séria. E outra coisa, que vos apacentem com ciência, quer dizer, com conhecimento e com inteligência. Um pastor segundo o coração de Deus é aquele que busca as escrituras, os pastos verdejantes, porque ele quer que as suas ovelhas desfrutem dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Porque mesmo se passar pelo vale da sombra da morte, essa pessoa não vai temer, essa ovelha não vai temer. Porque ela está sendo apacentada com conhecimento e inteligência espiritual. Ela vai saber agir. Ela vai saber se defender. Ela vai saber o que fazer. Por causa da inteligência espiritual. Agora, se o pregador for preguiçoso, se o pregador ele não gosta de buscar a palavra, não gosta de ter comunhão com o Espírito Santo, tem intimidade com Deus, o que ele vai passar para o povo? Coisa da sua cabeça. E uma palavra, uma pregação, um sermão, quando é feito na mente, vai alcançar só a mente das pessoas. Não alcança o coração. Por isso que não há conversões. Por isso que você vê, como diz Salmo 32, versículo 9, muitas pessoas como cavalo. E a Bíblia diz, não sejais como cavalo que não tem entendimento. Nem como a mula. A mula quando empaca, misericórdia, irmãos. Não sai do lugar. E tem gente que não sai do lugar. Porque está faltando um alimento espiritual. Aí a pessoa fica desesperada.
Só está preocupado de receber a bênção, só está preocupado, não, campanha, tem campanha aqui, tem campanha ali, campanha ali, acolá, e só vai atrás de campanha. Irmãos, tem muita gente que já fez tanta corrente, está acorrentado. Não estou falando que sou contra, não. Eu, se Deus me inspirar, eu faço, já disse isso. Mas o principal é ensinar a palavra. Tem gente que não entende o plano da salvação, está na igreja há anos, não sabe o plano da salvação, não sabe a respeito da eternidade. Não sabe. Porque está sendo ensinada somente das coisas terrenas. Cadê a inteligência espiritual? Está faltando. Porque quem tem inteligência espiritual, o pastor que tem inteligência espiritual, ele vai glorificar Cristo. Ele vai pregar Cristo. Ele vai pregar Jesus. Ele vai exaltar Cristo. Que Cristo é o caminho. O pastor, segundo o coração de Deus, ele não vai dizer que ele é o caminho, que ele é o bam. Porque o pastor que não é segundo o coração de Deus também é soberbo, é arrogante. Ele acha que é o dono da carne seca. Coisa séria, pessoal. Deus quer que a gente tenha inteligência espiritual. Então, toma cuidado. Eu vou falar algo para você muito profundo aqui. Eu ia finalizar aqui, mas veio no meu coração. Eu vou voltar lá para o livro de Salmo, versículo 19. Uma hora eu prego mais sobre isso aqui, mas isso aqui eu quero te falar. Isso vai te ajudar. É Salmo 119, versículo 99. Quando a primeira vez que eu li isso aqui, nunca mais esqueci. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Você sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos, na tua palavra. Quer um conselho? Não espere por ninguém. Tenha a sua vida com Deus na palavra. Ele está dizendo que ele sabia mais, tinha mais entendimento, inteligência espiritual do que os mestres dele. Isso é profundo, meu querido. Você se lembra quando o Nicodemos falou assim, Jesus falando do novo nascimento? Ele falou assim, mas como pode um homem nascer de novo? Ele vai entrar na barriga da mãe novamente? Ele olhou para ele e falou assim, você é mestre em Israel e não sabes disso. Olha que coisa, ele era um mestre, mas não sabia das coisas espirituais. Irmãos, tem muitos mestres que não entendem as coisas espirituais. Muitos pregadores que não têm entendimento espiritual. Mas graças a Deus pelos 7.000 que tem. Eu sempre uso esse termo baseado lá quando Elias fala que Deus, que ficou só ele e não sobrou mais nenhum. Deus falou, você está enganado, eu tenho 7.000. Tem 7.000 para Deus colocar no meu lugar. Eu sempre falo isso. Mas deixa eu falar um negócio, quer um conselho? Medite a palavra, porque tem pastor, tem pregador que não é segundo o coração de Deus. Pode te ensinar tudo errado. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que julgar todas as profecias. Irmãos, servir a Cristo é renúncia. É abrir mão da nossa vida para ganhar a vida eterna. Quer ganhar a vida eterna? Abra mão da sua vida, do seu querer, dos seus desejos, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Você precisa ter inteligência espiritual. Então, se você buscar a palavra, se você for uma pessoa que lê, se você for uma pessoa que busca, você vai ter muito entendimento. Eu conheço pessoas que têm mais entendimento do que muitos pastores. Eu conheço e falo para você. Tem uma certa vez uma irmã, irmãos, até comentei, eu falei, você não vai se sobreviver não, mas continue assim em nome de Jesus. Deus vai te usar muito. Inteligência espiritual. Uma vez cheguei para o irmão e falei a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que estão na liderança, às vezes tem pessoas que estão liderando, pastoreando, mas às vezes tem um obreiro que sabe mais do que ele. Não pode ter experiência, às vezes, de tempo, mas em termos de conhecimento das Escrituras. Tem. E como tem. Mas não é para se sentir melhor, pelo contrário, é para você discernir, ser inteligente, se a pessoa está pregando de acordo com a palavra ou não. Tem inteligência espiritual, irmãos. Busca o Espírito Santo. Ninguém vai fazer sua cabeça. Quando você tem inteligência espiritual, você já vê na hora. Peraí, mas a palavra diz isso? Está falando isso? Porque, irmãos, quando a pessoa lê, ela é iluminada.
Isso incomoda alguns, viu? Isso incomoda alguns, dependendo da pessoa, dependendo do líder, dependendo do pregador. Ele procura tirar aquela pessoa de cena. De vez ele se alegrar, mas ele vê aquela pessoa como um rival, como um competidor que pode atrapalhá-lo. Meu Deus do céu, quem não quer que o filho cresça mais, né? Então, guarde essa palavra no seu coração. Tem inteligência espiritual, estou insistindo nisso, irmãos. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você não vai ser enganado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Tem coisas, quem me conhece sabe, quem trabalhou comigo, que eu falo assim, ó, tem coisas que a gente não pode falar. Por exemplo, tem coisas que eu não comento com alguns pastores. Por que eu não comento? Tem muitos pastores de Deus, amigos, né, e outros. Mas as minhas experiências com Deus eu não comento. Porque se ele nunca teve, ele vai achar que eu sou louco. Vocês estão entendendo? É sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Você tem que ter a sua comunhão com o Pai. Quando você estiver com Deus nas suas orações, dê liberdade para o Espírito Santo, não se prenda não. Você vai e mergulhe no profundo, aí você vai entender, louvando, adorando. Aí você depois me fala as experiências que você começa a ter. Tem muita gente no raso, não teve uma experiência profunda, não entende as coisas sobrenaturais. Por isso tem que mergulhar no Espírito. Em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Antes de orar, deixa eu falar aqui para vocês. Antes de me converter, eu li o Novo Testamento todinho. Antes de me converter. Uma Bíblia da minha esposa que ela tinha e uma Bíblia que eu ganhei de evangelismo. Eu li uma, depois eu li outra. Aí eu li assim, irmãos. Eu estou falando sério, diante de Deus. Não era convertido, mas eu falava assim, peraí. Mas por que não é ensinado essas coisas? Peraí, Jesus fazia essas coisas aqui e não ensino isso? O Espírito Santo começou a abrir minha mente. E não se escandalize. Tem coisas que não é ensinado. Procure esconder da pessoa o que a Bíblia diz. Prega só uma parte da palavra de Deus. Mas quando a pessoa se converte, os pregadores, no geral, como eu, como qualquer outro, precisam despertar. Que as pessoas estão com sede da palavra, estão cansados da mesmice. O povo quer a palavra. E onde houver que tem a palavra, o povo vai atrás da palavra. O povo está cansado da mesmice. Do disse-me-diz. É campanha disso, campanha daquilo, depois retorna, faz a mesma campanha disso, campanha... O povo está cansado disso. Porque a pessoa que é espiritual, ela está com sede da verdade, da palavra. Em nome de Jesus. Se Deus inspirar, como eu disse, amém, glória a Deus. Isso é muito profundo. Quem é campanheiro não está preocupado com a palavra, não. Mas quem é, e a maioria é, hein? A maioria está sedenta da palavra. Louvado seja Deus, que Deus tem grandes homens de Deus por aí espalhados, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse entendimento maravilhoso que o Senhor tem nos dado e tem nos feito crescer. Nos ajude a buscar mais as Escrituras, a entender mais a Tua palavra. Nós precisamos dela para crescermos espiritualmente e principalmente para termos inteligência espiritual, aquela inteligência que é do Senhor. Meu Deus, que privilégio a gente ter essa inteligência do Todo-Poderoso, do sábio arquiteto do universo. Meu Deus, isso é bom demais e as pessoas estão desprezando isto. Não buscam as Escrituras, não buscam a leitura da palavra, não abrem mão do seu tempo. Por isso que a gente vê, às vezes a pessoa tem pouco tempo, às vezes, de conversão, pouco tempo, meu Deus querido, ou às vezes até anos já. E são pessoas diferenciadas, porque amam as Escrituras. É sua meditação. O tempo que ela tem disponível, ela tá te buscando. Não que seja errado, meu Deus querido, alguns prazeres, desde que seja lícito, desde que esteja na palavra, um passeio, uma recreação. Meu Deus querido, mas o principal é a tua palavra. Ah, eu lembro daquela pessoa que disse, eu levanto e já vou orar e vou falar com Deus. É 20 minutos com Deus, 10 minutos com Deus. Que bonito, Pai. Que glorioso é isso. Aquela pessoa que disse, não, minha hora, essa é a minha hora com Deus. Que coisa linda, Deus. Ah, se esse número crescesse.
Ah, se a gente fizesse mais isso, se a igreja fizesse mais isso, seria diferente. Tanta gente sendo oprimida, Deus, sendo destruído, o teu povo sendo destruído, porque está faltando a inteligência espiritual, o conhecimento espiritual. Mas que o Senhor venha despertar a tua obra, a tua igreja, o teu povo, para que busquem a tua presença. E nós estamos precisando de avivamento, Deus. Estamos precisando de um renovo. Eu preciso, Deus. Como também esse povo que está me ouvindo. Como a igreja do Senhor, eu quero aproveitar e orar, meu Deus, pelos meus irmãos em Cristo, no Brasil e no mundo. Sopra o vento do avivamento sobre nós. Meu Deus, e nos use para ganhar almas. Nos use, meu Deus querido, para falar do Evangelho, falar de Cristo. Nos dê ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus, Pai. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras. E que o Senhor abençoe esta pessoa, meu Deus. Meu Deus, olha para quem precisa de cura, para quem precisa de uma bênção. Em nome de Jesus, eu te peço que nesta hora seja derramada na vida dela. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Seja uma pessoa espiritual. Deus quer que você seja. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais inteligente você vai ser. Mais do que o inimigo. Aquele inimigo que você não vê, que é os demônios. Deus vai te fazer mais sábio que eles. Por isso, lê a Escritura. Você vai poder fazer proezas no nome de Jesus através das Escrituras. Milagres irão acontecer na sua vida, na sua casa. Não corra atrás de prosperidade não, irmãos. Não que seja errado, eu creio que prosperidade é dom de Deus. Mas não como é ensinado aí, né, que a pessoa vai ser rica, todo mundo vai ser rica. A prosperidade maior que tem é espiritual. Em nome de Jesus, eu creio na prosperidade. Eu creio. Eu creio que Deus supre as necessidades, mas eu estou falando de buscar isso em primeiro lugar. Não busque o reino de Deus, irmãos. E a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou te dizer algo, quando você está no Espírito, você nem se preocupa com isto. Você não se preocupa, você sabe que Deus está no controle. Você sabe que vem, que Deus vai cuidar, que Deus vai zelar por você. Quando as pessoas ficam habitoladas procurando isto, elas vão se frustrar, irmãos. Elas vão se decepcionar. Irmãos, Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso. Ele jamais vai nos amparar, jamais vai nos deixar, irmãos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem me conhece, eu já falo isso há anos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que está até bitolado que quer ser rico, irmãos, porque foi ensinado. Isso não é uma inteligência espiritual. Eu nunca vi Jesus pregando isso. Nunca vi, eu já li os evangelhos várias vezes. Já li o Novo Testamento várias vezes. Pelo contrário, isso desperta cobiça na pessoa. Ainda mostra o quadro, você tem que ser rico. Tá vendo? Não é pro ímpio. Tá vendo esse navio aqui? É seu. Tá vendo esse relógio de ouro, esse sapato aí que custa aí 100 mil reais? É para você. Eu nunca vi Jesus pregando isso. Uma hora eu vou pregar aqui, pessoal, sobre o protestantismo. Irmãos, quando Lutero se levantou e os demais irmãos, quando vem mesmo reformadores, irmãos, há um rebuliço, viu? Ninguém protesta mais. Você pode ver. Ninguém mais, irmãos. Eu falo no sentido de proclamar o evangelho como antes. Pelo contrário. A igreja, nós como igreja precisamos despertar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que não aguenta mais, irmãos. Tem muita gente frustrada e decepcionada que prometeram tanta coisa para elas, fizeram tantas campanhas e nada aconteceu. Nada aconteceu. Aconteceu com um, com o outro, mas com ela não aconteceu. E essa pessoa está triste, chateada, frustrada, que não quer nem saber mais da igreja. E pensa que Jesus é o culpado. Jesus não tem culpa de nada disso, irmãos. De nada disso. Busca o evangelho. A vida eterna é a maior bênção que tem. Nunca se esqueça disso, a eternidade. Você está preocupado com a riqueza desse mundo? Não fica não, irmãos. Não fica. Você precisa ver o que Deus preparou para você. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que nem subiu ao coração humano, é que Deus tem preparado. É Jesus que é o caminho. Leia os evangelhos. Se você nunca leu, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele nunca pregou riqueza. Pelo contrário, ele pregou renúncia. Ele pregou para dividir. Agora, se eu sou fiel, a bênção de Deus vai me alcançar. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família. Eu creio que prosperidade é dom de Deus. Vou ter minha fonte de renda.
Deus vai cuidar da gente como você, vai ter o seu pão de cada dia. Se for para melhorar, Deus sabe todas as coisas, Deus vai abrir as portas, vai surgir um curso, Deus sabe fazer a coisa. Quem tem um dom para ser empresário, para ser rico, já tem já, isso é dele. Toma cuidado, cada um tem um seu dom, irmão. Já preguei muito sobre isto. Então, eu senti de Deus de falar isso. Aí as pessoas estão deixando de ser inteligente espiritual porque estão ouvindo coisas que estão atrapalhando a vida dela espiritualmente em vez de melhorar. Aí afeta a família, afeta casamento, afeta os filhos, afeta os negócios. Não, é Jesus. Busca Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Não fique preocupado com isso, não. Deus vai cuidar de você. Eu não estou pregando miséria, não. Miséria de Satanás. Tem que repreender e mandar embora. Mas, se você buscar Deus, você vai ver que Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Porque Ele é fiel. Não vai te deixar na mão. A vida Deus permite até você ficar diante do mar vermelho aí. O mar vermelho se fechou, aí Deus permite. Mas é porque Ele vai abrir. É porque tudo isso tem um propósito. Não tenha medo quando você ficar no beco sem saída. Fica tranquilo. Se não vê saída, o mar está diante de você, é porque Deus quer exterminar de uma vez por toda o seu inimigo que ficou para trás, que é o faraó. O inimigo que se levantou contra você. Para você nunca mais ver esse problema na sua vida. Então fica tranquilo. Se você é fiel, Moisés estava na direção de Deus. Ele estava na direção do Pai. Deus estava dirigindo ele. E Deus falou, vai diante do mar vermelho e fica lá. Foi Deus que mandou ele para lá. Colocou ele num beco sem saída. Mas ele falou, mas não tema não, porque esse inimigo aí, nunca mais vocês vão ver ele. Esse problema nunca mais vocês verão. Então não fica com medo, não fica desesperado. Só levanta a vara, levanta a sua fé, o mar se abre. Só creia, Deus está no controle de tudo na sua vida em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Está aí minha irmã Cleusa Lopes, está aí minha irmã Mônica, abençoada, minha irmã Célia, meus irmãos que se achegaram aí conosco. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, guarde essa palavra no seu coração, compartilhe. Eu sempre falo para compartilhar. Tem alguém que talvez precise ouvir uma palavra dessa, para a glória de Deus. Depois essa mensagem vai estar lá no YouTube. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Até minha irmã Maria Bajulé também, que Deus abençoe grandemente. E o mais Deus vai fazer. Amanhã eu estarei lá na igreja de Itaquaquecetuba, lá em Manuel Feio, na Avenida Itaquaquecetuba 464, 7h30 da noite ali nós vamos ter um culto abençoado em nome de Jesus, tá bom? E domingo lá, 9 da manhã. Então é lindo o que Deus está fazendo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado em o nome de Jesus Cristo pelas suas orações. Eu agradeço a Deus, que Deus seja glorificado. E olha mesmo que a gente precisa, os pregadores precisam. Tem muitos homens de Deus espalhados aí, viu, pessoal? E eu louvo a Deus por isso. Como também muitos obreiros, como também muitos membros. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine com toda sorte de bênçãos. Fique na paz. Ô glória! Deus abençoe.